ao seu dispor. Hoje trazendo para vocês os exercícios propostos, resolvidos e comentados a respeito de gráficos, propriedades gráficas do MRU, com o objetivo de que vocês possam fazer a sua autocorreção. O primeiro exercício proposto diz o seguinte: dado o gráfico abaixo, que representa a posição do móvel em função do tempo, num movimento retilíneo uniforme, aqui está o gráfico. Posições no eixo vertical e tempos no eixo horizontal. Posição está em metro, o tempo está em segundo, as unidades são do Sistema Internacional. A gente quer saber qual a posição inicial do móvel, qual a velocidade desenvolvida por ele, qual a função horária que representa esse movimento e depois, com ela, a gente quer saber qual a posição do móvel quando o t for 8. Primeiro vamos identificar no gráfico a posição inicial. A posição inicial é obtida diretamente do gráfico, observando-se o ponto onde a reta intercepta o eixo Y, que é o eixo das posições. Então a gente vai lá no gráfico, segue a reta até ver onde ela passa no eixo vertical. Passou aqui no 20, então a nossa posição inicial é 20 metros. Agora a gente quer calcular a velocidade desenvolvida. Para isso, nós precisamos de duas informações: um intervalo de tempo e um respectivo ΔS. Então a gente escolhe no gráfico qualquer intervalo de tempo. Eu preferi escolher o intervalo de tempo de 2 a 4 segundos. Daí eu verifico no gráfico qual a posição do móvel para tempo 2, para tempo 4 e tenho as informações necessárias para calcular a velocidade. Então aqui, ó, considerando um instante inicial 2 segundos, a posição do móvel vale 30 metros. Considerando o instante final 4 segundos, a posição do móvel é 40 metros. Com isso a gente tem o ΔS, que é 40 menos 30, 10 metros, e tem o ΔT, 4 menos 2, que dá 2 segundos. Agora a gente calcula a velocidade. Velocidade é o espaço percorrido dividido pelo tempo gasto para percorrê-lo. 10 que divide por 2, a velocidade dá 5 metros por segundo. Na letra C, a gente quer a função horária que representa esse movimento. Para escrever a função horária, nós precisamos de duas informações que nós já temos: a posição inicial, que a gente pegou diretamente no gráfico, e a velocidade que acabamos de calcular. Substituindo esses dados na equação geral, nós temos que a função horária que representa esse movimento é 20 mais 5t. Na letra D, a gente vai usar essa equação para responder qual a posição final, ou a posição ocupada, quando o t for 8 segundos. Então aqui eu já coloquei a função horária que representa esse movimento, vou substituir o t por 8. Aí vou fazer primeiro 8 vezes 5, que dá 40, somando com 20, nós temos a posição calculada de 60 metros. Exercício número 2. Dada a tabela abaixo, que representa uma partícula em MRU, determine o que se pede. Então, aqui nós temos a tabela. Vejam que é semelhante ao gráfico, porque informa tempos na parte superior e posições ocupadas na parte inferior. A gente vai querer saber mais ou menos a mesma coisa do outro exercício: a posição inicial da partícula, velocidade desenvolvida. Aqui tem uma novidade: classifica o movimento em progressivo ou retrógrado, e depois diz qual é a função horária que representa o movimento. Bom, a posição inicial é obtida diretamente na tabela, observando quando o instante t é zero. A gente vai lá na tabela, olha lá o tempo zero e percebe que a posição dá 160 metros. Resolvida a questão A.
Agora, na letra B, quer que calcule a velocidade. Novamente, a gente vai precisar de um intervalo de tempo e de um intervalo de um espaço percorrido. Então, a gente vai na tabela e escolhe um intervalo de tempo qualquer. Eu escolhi de 1 até 3 e vou anotar os dados correspondentes. Para t inicial 1 segundo, a posição inicial é 20. Para t final igual a 3 segundos, a posição final é 40 metros. Assim, a gente calcula o espaço percorrido, 40 menos 120, que deu menos 80 metros, e a gente tem a variação do tempo, 3 menos 1 dá 2 segundos. Com essas duas informações, a gente calcula a velocidade. Menos 80, que divide por 2, numa divisão sinais contrários, isso vai dar então negativo. A velocidade, menos 40 metros por segundo. Classificação do movimento. Nós temos duas maneiras de classificar. A gente pode fazer isso olhando para o sinal da velocidade e classificar ele como movimento retrógrado. E também pode fazer isso olhando para a tabela. A gente percebe que a posição inicial do móvel é 160, a posição seguinte é 120, ou seja, depois 80, ela vai diminuindo com o passar do tempo, o que caracteriza um movimento retilíneo retrógrado. A função horária que representa esse movimento, nós precisamos usar o que nós já temos, posição inicial e a velocidade. Então ela fica desse jeito. Função horária, S igual a 160 menos 40t. Terceiro e último exercício sobre gráfico. Observe o gráfico que representa a velocidade de um móvel em função do tempo, cuja posição inicial é 10 centímetros. E responda o que se pede. Aqui nós temos então o gráfico da velocidade pelo tempo. A unidade do tempo é segundos e a unidade da velocidade está aqui uma unidade não muito usual, que é centímetros por segundo, mas sem problema. Vamos ao que interessa. Pede para dizer qual a função horária que representa esse movimento e depois com ela responder em que instante o móvel estará na posição 70 centímetros. Para determinar a função horária, nós precisamos conhecer duas informações, a posição inicial e a velocidade. A posição inicial foi dada no enunciado, é 10 centímetros. A velocidade, a gente identifica ela no gráfico, porque sabemos que ela corresponde ao eixo onde a reta intercepta o eixo Y. Então aqui a gente vai na reta que representa a velocidade e vê que ela passa aqui no ponto 3. Então a nossa velocidade vai ser 3 centímetros por segundo. Agora a gente monta a função horária. S é igual a S inicial, que é 10, mais a velocidade, que é 3, que multiplica T. S igual a 10 mais 3T. Na letra B, quer saber um instante quando a posição ocupa 70 centímetros. Colocamos a equação, função horária das posições aqui, e vamos substituir a posição final por 70. Nesse instante, eu sempre gosto que a gente inverta os lados da igualdade. Fica 10 mais 3t igual a 70. O 10 está somando, passa subtraindo. Resolvendo do lado direito, dá 60. Para finalizar, o 3 que está multiplicando a variável t, passa dividindo. Então, o nosso instante final vai ser 60 que divide por 3, que dá 20 segundos. Agora vamos ao quarto e último exercício. Dois móveis descrevem um MRU e suas posições variam de acordo com as seguintes funções horárias. Função horária do móvel A, 10 mais 20t. Função horária do móvel B, 40 mais 5t. Considerando as unidades estando no sistema internacional, determine
o instante em que ocorre o encontro dos móveis, que a gente chama de TE. E depois a posição dos móveis no momento que eles se encontram. Essa posição a gente chama de SE. Para encontrarmos o instante de encontro, devemos igualar as duas funções horárias, fazendo o seguinte. Vamos colocar que a função horária de A tem que ser igual à função horária de B. Isso nos diz que a posição final de A é igual à posição final de B. Substituindo em cada lado as respectivas funções horárias, a gente fica com essa situação. Chegando aqui, nós vamos colocar do lado esquerdo da igualdade os números que estão acompanhados da variável t. E do lado direito ficam os números que estão sozinhos. Então vai ficar 20 menos 5t, o 5 veio subtraindo porque estava somando, 40 menos 10 pelo mesmo motivo, o 10 estava somando, veio subtraindo. Resolvendo do lado direito e do lado esquerdo, ficamos com 15, que é 20 menos 5, 15t igual a 30. Para encontrar o nosso t, vamos passar o 15 dividindo, 30 que divide por 15 dá 2 segundos. Este, então, é o instante de encontro. Agora, para responder a segunda pergunta, para a gente saber a posição de encontro, nós devemos substituir o instante de encontro em qualquer uma das duas funções horárias. Vamos substituir em A, então. Coloquei aqui a função horária de A e no lugar do t nós vamos colocar o 2. Então ficamos com, primeiro, 2 vezes 20, que dá 40, somando com 10, a posição de A no instante de encontro é 50 metros. Portanto, essa é a posição de encontro dos móveis, 50 metros. Era isso, gente. Agora eu vou deixar com vocês aí uma frase que eu gosto muito para refletirem junto comigo. Eu sou Gerson,